paz, Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade e mais uma vez estudar com os irmãos a nossa lição da escola dominical. Vamos falar sobre a lição 4, que tem por título Elias, os profetas de Aserá e Baal. Então, a continuidade da lição 3, que falava também sobre o profeta Elias, vamos agora falar sobre esse confronto e também falar sobre alguns fatos que aconteceram após isso, como o momento que Jezabel sentencia Elias à morte. Ele foge, existe ali toda a situação que acaba gerando um momento ali de depressão e Elias fica abatido. Então vamos falar sobre todos esses fatos que acontecem nesse período da história. Glórias a Deus. Aos irmãos que desejarem o slide que utilizamos na aula, tem um link na descrição. E os irmãos possam também compartilhar esse vídeo para que chegue esse material a outros professores. Amém? Então, lição 4, Elias, os profetas de Aserá e Baal. Continuando o tema da lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Revista comentada pelo pastor Cleiton Pomerening. Glórias a Deus. Então vamos dar início. Nosso textuário diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. 1 Reis 18:38. Verdade prática diz o seguinte: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Glória a Jesus. O objetivo geral da nossa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Os objetivos específicos que vamos extrair de cada tópico é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. A leitura em classe, irmãos, segundo 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 e 24, 26, 29, 30, 38, 39 e capítulo 19, versículo de 8 a 14. Então façamos a nossa leitura. 1 Reis 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 19. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para a martiragem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que feria os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo,
porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar. Glória a Deus. Né? Então vemos ali esses dois momentos na vida de Elias. O momento que ele combate ali os profetas e o momento que ele, né, se abate, tem aquele desânimo, aquela depressão, e Deus então vai, né, levantar, vai animar ali o seu servo e vai, né, dar continuidade ao ministério, dizendo a ele que ainda tinha muita obra para ele fazer. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, Tiago vai dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, às mesmas fraquezas. Então, Deus também pode nos usar de maneira surpreendente, né? De maneira maravilhosa. Primeiro tópico, desafio no Monte Carmelo. Primeiro subtópico diz: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: O Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. Então, o profeta ele lança esse desafio. É claro que ele não lança esse desafio, não provém da sua própria vontade, mas ele mesmo vai confirmar na sequência que foi seguindo a ordem de Deus. Então Deus orienta ele a fazer isso para demonstrar o seu poder, para demonstrar ali ao povo, né, que quem era o verdadeiro Deus. E considerando que o povo não respondeu à pergunta que Elias havia lançado, né, até quando cocheareis entre dois pensamentos, então Elias vai desafiar ali os profetas. Na lição o autor ainda vai dizer: o povo não tinha resposta para essa pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Na realidade, o povo sabia quem era o verdadeiro Deus, né, porque toda a história de Israel mostrava para eles que era o verdadeiro Deus. Né? Lá em Deuteronômio 6, 4, 5 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então ele sabia que Deus era o único, que os outros deuses eram falsos. A própria lei já orientava sobre isso. Porém, o povo era teimoso. O povo queria continuar na idolatria. A gente vai ver que isso vai prosseguir depois, mesmo com toda a manifestação do poder de Deus. Então, também em Êxodo, Deus já tinha alertado: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra e nas águas debaixo da terra. Então vemos que Deus já tinha orientado o povo já conhecia o verdadeiro Deus, o Deus que tinha tirado eles do Egito. Porém, o povo queria ficar nos dois caminhos. O povo queria cochear, queria ficar, né, manquejando, né, andando nos dois pensamentos. E Jesus vai dizer: não podemos servir a dois senhores. Então havia algum atrativo em Baal, né? Havia ali toda a forma de culto podre, né? Ali, as orgias, todos os componentes do culto a Baal e a Será, que o povo queria permanecer nessa idolatria. Então o povo sabia quem era o verdadeiro Deus. Elias ia demonstrar através do poder de Deus ali,
da graça de Deus, né? Porque Deus ainda queria que o povo se arrependesse. Subtópico 2. O problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características da divindade, esses pretextos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. No livro de Apoio vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, só que é uma imagem limitada. E quando o homem vai agora fazer uma criatura para ele adorar, é mais limitado ainda. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Esse sentimento do homem querer adorar uma criatura que ele mesmo faz é para moldar, né? Para fazer um Deus que esteja a seu bel prazer, né? Que esteja de acordo com as suas vontades. E não servir a um Deus que traz, né, uma verdade absoluta, traz um Deus que não há mudança nem variação, ou seja, eu não posso mudá-lo. Eu que tenho que me enquadrar, né, a santidade dele. Então o homem, por facilidade, prefere adorar a criatura que é maleável. Entretanto, mesmo sendo falso, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorante quanto eles próprios. Lá no Salmo 135, 18 vai dizer: aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a ele. Então lá no Salmo 135 vai dizer: tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. Então quem faz está se tornando igual a ele. Está querendo imitar a própria criatura, né? Então ele vai ficar também sem ver, sem ouvir. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois pode estar camuflado no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então percebemos que os ídolos ultrapassam essa definição de apenas uma estátua. Qualquer coisa que eu queira adorar, ou colocar como prioridade, ou colocar entre a minha adoração a Deus, isso vai se tornar um ídolo. Tem uma frase que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu posso estar adorando um bem, posso estar adorando um trabalho, posso estar adorando uma pessoa, um pastor, um cantor. Então hoje os ídolos modernos são tão perigosos quanto os da antiguidade. Então que nós vigiemos e não venhamos a servir a dos senhores, ou adoramos a Deus ou a Mamon. Porque se for querer adorar dois senhores, você vai aborrecer um em detrimento a agradar o outro. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e com isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e seu amor. As pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Então Elias não estava desafiando a Deus, não estava colocando Deus na parede, como existe hoje também o modismo, né, de alguém dizer: não, vamos colocar Deus na parede. Não aceite essa situação. Então Deus é Criador, Deus é excelso, Deus é maravilhoso. Nós somos pequenininhos, somos falhos, como é que nós colocaríamos Deus na parede? Então Elias não estava fazendo isso, ele estava fazendo aquele desafio porque Deus havia mandado ele fazer isso. Então, conforme 1 Reis 18:36 diz o seguinte: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, nova versão transformadora. Então percebemos aqui, né, lá na Almeida Revista Corrigida vai estar dizendo: conforme a tua palavra. Então, conforme a ordem do Senhor. Elias está propondo aquele desafio porque sabia que Deus ia responder. Glórias a Deus. Então, vemos que para aqueles sacerdotes de Baal, a proposta foi boa, porque Baal, conforme aqui no livro de Apoio, vai dizer que Baal era o Deus do tempo, que domina sobre o vento, as nuvens e a chuva, e se manifesta através do trovão e do relâmpago. Então, acreditava, né, os sacerdotes ali, os adoradores de Baal, conforme a mitologia ali cananeia, né, que Baal tinha todo esse poder, né, controlava, né, ele era até
muitas das vezes ilustrado lá com um raio na mão, né? Então ele tinha esse poder, só que ele já estava fracassando Baal, porque Deus, né, por intermédio do profeta, o profeta orou e por 3 anos e meio não chovia. Então cadê o Deus da chuva que não estava agindo? Cadê a Será, que também era a deusa da fertilidade, né? Era tida como a deusa mãe, né? Como diz aqui também no livro de apoio, a Será também é grafada como Astarte, em babilônico como Istar, e ainda como a Será. E é representada por um símbolo cultural de madeira, poste ídolo, por uma árvore ou estaca. Era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, e foi introduzida em Israel pela primeira vez, logo após chegar à Terra Prometida. Então esses deuses já haviam ali, né, em Canaã. Por isso que Deus alertou para que aquelas nações não subsistissem, para que não contaminasse posteriormente, para que Israel não viesse a copiá-la, não viesse a trazer esses deuses falsos para serem adorados nos seus termos. E vemos então, nesses dias, que Jezabel traz esses dois deuses que representavam a fertilidade, o trovão, a chuva. Então os sacerdotes de Baal acreditavam que aquele desafio seria propício, porque Baal tinha poder para mandar fogo do céu, já que ele era esse Deus, que segundo eles tinha esse poder. Porém, Elias está dizendo, né? Vamos ver quem é Deus de verdade. Pois eles estavam adorando apenas um ídolo, uma estátua. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir, como diz o Shema, né, de Israel, lá em Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Glórias a Deus. Então Israel já tinha isso aí, já conhecia, estava lá corrompida a sua região, né? O reino do norte ali já tinha se perdido por causa de Jeroboão, que havia instituído ali os bezerros de ouro, e dizendo, este é o Deus que tirou vocês do Egito. E agora Acabe fazia coisa pior, trazendo Baal e Aserá, e o intuito, né, como vimos na lição passada de Jezabel, era substituir toda a adoração, tirar Deus do mapa, e o Deus institucionalizado de Israel seria Baal e Aserá. Então, por isso que Deus levanta o profeta para ir confrontar essa situação. Segundo subtópico, então, a oração de Elias. Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal, aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Nós sabemos que os sacerdotes de Baal ficaram lá clamando durante toda a manhã, e também era comum, né, a Baal era um deus que os seus adoradores ofereciam sacrifício de criança, e havia também o costume de quando Baal não respondia, né, ele nunca respondia mesmo, quando Baal não respondia, então os seus adoradores se cortavam, né? E foi assim também com os sacerdotes ali naquele desafio. Clamaram, Baal não respondia, eles se cortavam e faziam toda aquela cerimônia, toda aquela balbúrdia, tentando chamar a atenção de Baal, e Elias, de repente, né, zomba deles, né, diz, né, talvez ele viajou, né, talvez ele esteja dormindo. Então, conforme também o pastor Caramuru, ele vai dizer que Elias não estava somente zombando, mas estava demonstrando que realmente Baal não era Deus, porque se dormia não era Deus. Nosso Deus, ele não dormita. E se tinha viajado também não era Deus, porque não era um Deus onipresente. Então vemos que depois de tudo isso, aí agora chega a vez de Elias. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Então, para Deus, teve que ser tudo novo, tudo restaurado. Restaurou o altar, ele ergue o altar ali com aquelas pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, divide, né, o bezerro, põe sobre a lenha
e, para o espanto de todos, né, ele pede para que se joguem 12 cântaros de água, de tal modo, né, foi molhando a oferta, molhando a lenha, molhando a pedra, que inclusive tinha uma vala em volta, um rego, que encheu-se de água também. Então ali era para demonstrar claramente que o milagre, né, era poderoso, que o nosso Deus ia realmente mandar o fogo do alto. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Então, enquanto os profetas de Baal passaram a manhã toda clamando, Elias fez uma simples oração e Deus respondeu. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Está vendo? Então Elias está lembrando o povo. Não é que o povo não sabia quem era o verdadeiro Deus. O povo que queria viver naquela situação terrível, queria servir, queria adorar, né, os bezerros, queria adorar Baal, queria adorar Será. E queriam talvez até adorar a Deus também, como muitos, né, dos israelitas faziam. Achavam que poderia acender uma vela para Deus e para o diabo, que estava tudo certo. Mas o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Só a ele a glória, louvado seja o nome seu. Pelo fato também de ser servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta, né? Então, ele se coloca ali também nessa galeria, né? Abraão, Isaque e Jacó, no sentido de que o Deus deles era o mesmo Deus de Elias e Deus ia responder, né? Então, a sua oração tinha uma mensagem poderosa. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Diz em 1 Reis 18:37, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Na nova versão transformadora, podemos trazer esse texto de forma mais clara. Diz assim: ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Então, que tu fizeste tornar o seu coração para trás, aqui fica melhor explicado, né? E estás buscando o povo de volta para ti. Ou seja, Deus queria que o povo se arrependesse, que o povo se voltasse. Deus é misericordioso, louvado seja o seu. Terceiro subtópico, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Que Deus misericordioso, né? Que Deus maravilhoso. Mesmo um povo tão distante, povo apostatando ali, abandonando a Deus, fazendo, né, conforme a vontade de Jezabel e de Acabe, de trocar toda a adoração a Deus por esses novos deuses que eles importaram lá da Fenícia. Mesmo assim, Deus ainda quer resgatar o povo, quer que o povo se arrependa, quer que o povo se volte a ele. A reação do povo foi unânime, em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Interessante quando Elias convoca eles para esse desafio, o povo diz: boa é esta palavra. Parece até que o povo está, né, propício a se voltarem a Deus. Na sequência, eles vão reconhecer que só o Senhor é Deus, eles vão dizer: só o Senhor é Deus, fazendo com que os sacerdotes de Baal e de Aserá se preocupem, porque se só o Senhor é Deus, é claro que eles estavam correndo risco de vida ali em trazer um Deus falso. E o que acontece? Porém, mesmo eles dizendo boa esta palavra, e mesmo eles dizendo só o Senhor é Deus, posteriormente vemos que eles continuam, se voltam de novo para Baal. É o que talvez vai gerar frustração em Elias, né? Como a gente vai ver à frente. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio.
o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e orou a Deus, e caiu uma abundante chuva. E sucedeu que, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Percebemos que, conforme Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por 3 anos e meio não choveu, e orou de novo, e choveu. É claro que, como Elias tinha dito, só vai chover conforme a minha palavra. Sabemos que tudo isso, ele queria dizer o quê? Que Deus ia dar ordem, Ele ia ser o portador dessa ordem. Inclusive na oração que ele vai fazer após esse momento que desce fogo do céu, que demonstra ali que Baal é falso, e ele leva então os profetas até o riacho e mata ali os profetas, porque na lei dizia que o idólatra tinha que morrer. Então, depois de tudo isso, ele vai orar para Deus, então, encerrar aquele momento de seca. E a gente vê que não era ele que mandava, ele era submisso a Deus. Ele vai e ora. 7 momentos de sua oração, ele pede para o moço ir olhar. E na última vez, o moço vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, então ele sabe que é Deus respondendo a sua oração. Então ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas confiava no Deus Todo-Poderoso, que podia fazer parar de chover, podia mandar fogo do céu e podia fazer voltar a chover. Glórias a Deus. Talvez Elias pensava ali, pronto, graças a Deus o povo se arrependeu, o povo vai se voltar para Deus, Jezabel já está com seus dias contados, os profetas já acabei com eles, mas não foi assim. E isso, consequentemente, vai gerar uma frustração em Elias, que veremos agora no tópico 3. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. 1 Reis 19,5 vai dizer: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então Elias ele vai até Jezreel, A Bíblia diz que ele corre à frente do carro de Acabe, Acabe está correndo da chuva, Elias corre mais ainda e chega ali, fica na porta ali de Jezreel. Então ele, quando Acabe chega, porém quando Acabe vai contar para Jezabel o que tinha acontecido, talvez Elias pensou: pronto, agora a carreira de Jezabel acabou, realmente o povo já disse lá no monte que só o Senhor é Deus, então o povo agora se converte. Mas nem Acabe, nem Jezabel se converte. Pelo contrário, ela manda a ordem para matar Elias. E Elias então foge, provavelmente frustrado. E a gente vai ver na sequência dos fatos, lá nos dias, quando Josafá vem guerrear, vem aliando-se a Acabe, vem ajudá-lo ali naquela batalha, a gente vê que até os profetas de Deus ainda eram maltratados, porque Micaías estava preso porque não falava aquilo que agradava a Acabe. E havia profetas naqueles dias que falava coisas agradáveis a Acabe. Que profetas eram esses? Eram profetas de Baal. Eram profetas, ou seja, Elias matou, mas surgiram outros. Falsos profetas que estavam ali sendo assalariados pelo trono, comendo a mesa de Jezabel de novo e falando ali profecia que era agradável a Acabe. Então vê que a situação não mudou, que o povo continuou adorando a Baal. E Elias, sendo ameaçado de morte, foge, e cai sobre ele essa frustração, esse abatimento, a ponto de ficar deprimido e até desejar a morte. Conforme lemos aqui, se deita ali debaixo do zimbro, dorme, aí vem um anjo, acorda ele e apresenta ali uma comida que veio do céu, Glórias a Deus, aquele pão assado ali na brasa e água para ele comer, beber, se fortalecer. Deus então visita seu servo no momento que ele está ali em depressão. Deus é maravilhoso e trata melhor do que qualquer psicólogo.
Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Então Elias não entendia ainda os mistérios de Deus, no sentido que o processo, né, de Deus ainda era longo, né? Deus estava trabalhando, buscando ali com que o povo se arrependesse, tendo misericórdia do povo, ia usar Elias, ia usar seu sucessor Eliseu, ia continuar madrugando e mandando seus profetas. Porém, a gente vai ver que lá no desfecho o povo acaba sucumbindo por falta de arrependimento, por falta de se humilharem debaixo das mãos desse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que tanto insistiu para o povo se arrepender. Continuando aqui os feitos e a realização do profeta, significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, que recebiam o apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Então Elias provou muitos momentos ali, né, exitosos na presença de Deus. Só que Elias se abateu pensando que ia resolver o problema naquela hora, né? Mas Deus ainda tinha outros planos na vida de Elias, na vida de Israel, na vida dos profetas que Deus ainda ia enviar para Israel. O segundo subtópico, pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago 5,17. Ele estava frustrado, né? Frustrado por causa da situação do povo, que dizia, boa essa palavra, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas depois voltava às velhas práticas. E, inclusive Jezabel não continuou na sua posição, né? Então Acabe não se converteu naquele momento. O que vemos então? Ele sai fugir da morte e na depressão ele perde a morte, seu abatimento. Mas Deus vai socorrer seu servo, vai restaurar seu servo, louvado seja o nome do Senhor, e nem a morte ele ia provar, louvado seja o nome do Senhor, pois ele ia ser arrebatado, oh glória. Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito também para que nós, ou seja, ele tem todas as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas mesmo assim, mesmo pequenininho, mesmo falho, Deus usa. Como estudávamos na lição passada, é uma vertente, né, daqueles sensacionistas dizer que não, Deus ainda continua operando sinais, milagres, mas ele não usa o ser humano, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que e os dons espirituais, como estudamos na lição passada, né, prova de que Deus ainda usa-nos. Ele dá-nos dons para que nós também possamos fazer uma obra semelhante à de Elias. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Então esse é o nosso terceiro subtópico, a resposta de Deus. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Então 1 Reis 19, 11, 12. E ele lhe disse, sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, mandou o anjo, alimentou Elias. Elias andou 40 dias, 40 noites com aquele alimento. Foi para Horebe, o Monte Horebe, o Monte Sinai, o monte de Deus, e Deus fala com ele, né? Deus fala através do anjo por 2 vezes, depois Deus fala pessoalmente com Elias. Que Deus maravilhoso, né? Tratando ali aquele desânimo, e Deus ainda vai dizer que havia ainda 7.000. A queixa de Elias é dizer, não, estou só, ou seja, o povo não quer se arrepender, o povo não quer se converter,
Mataram os profetas, só ficou eu. Para que sirvo? Sirvo para quê? E Deus vai dizer, Elias, sai dessa caverna. E depois Deus vai dizer, ainda tem obra para você fazer, você tem que ungir 2 reis, ainda tem que ungir seu sucessor. Glórias a Deus. E Deus conclui dizendo, e tem 7.000 que não se dobraram, que não beijaram os pés de Baal. Então 7.000 remanescentes, louvado seja o nome do Senhor. Então a obra de Elias não era solitária, tinha outros que Deus estava usando, guardando, e eram fiéis a Deus como Elias, louvado seja o nome do Senhor. E Elias então é tratado, sara, glórias a Deus, e vai dar continuidade à sua obra que não estava no fim. Quantos desanimam, pensam, não acabou, não consegui, estou decepcionado, estou frustrado. Aleluias. Mas Deus, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Bendito é o nome do Senhor. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungiu Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Glórias a Deus. Eliseu depois vai se despedir dos pais e volta e vai ser agora o substituto, né? O aprendiz ali de Elias para substituir, para dar continuidade ao ministério. E é em Eliseu que vai se cumprir, né? Deus, quando fala, ainda vai ungir Hazael e Jeú, ali era como se fosse uma profecia, né? Porque quem vai dar continuidade a isso é Eliseu, que vai ungir então Hazael e vai mandar depois um moço para ungir Jeú. Então, Elias tinha que dar continuidade e tinha que treinar o seu sucessor. Glórias a Deus. E a morte que ele almejou ali debaixo do pé de zimbro, ou a morte que Jezabel, né, prometeu a ele, não se cumpre, porque Elias então é tomado, arrebatado, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não provou da morte. Aleluia. Deus tem bênçãos inefáveis para os seus servos fiéis, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui na promessa aguardando, aleluia, também sermos transladados, sermos arrebatados para a glória do Senhor. Conclusão, irmão, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, quando nós estamos, aleluia, na direção certa, estaremos na contramão do mundo, pois o mundo jaz no maligno. Mas, graças a Deus, nós conhecemos, aleluia, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos conduz ao Pai. Glórias a Deus. E nós temos ricas bênçãos a alcançar se continuarmos fiéis, perseverantes, aleluia, e fazendo essa obra com amor, continuamente servir a Deus. Amém? Que Deus nos ajude e continue abençoando a cada um de nós. Próxima lição vamos falar sobre a lição 5, o reinado de Acasias. Ainda estamos nessa sequência aqui dos dias aqui de Acabe, de Elias, né? Acasias é filho de Acabe. Então estaremos estudando sobre esse outro rei no mesmo período, em continuidade a esse que estudamos hoje. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja e nos dê uma semana de paz, nos livre de todo mal e continue, aleluia, despertando a igreja para abraçar essa obra que é a Escola Bíblica Dominical. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos, pedindo, Pai, a tua graça, o teu revestimento. Deus Santo, Deus Poderoso, vai visitando, Senhor Jesus, cada componente da Escola Dominical, abençoando e despertando a tua igreja, Pai, para ir para a Escola Dominical também, para que esse ministério possa prosperar, Senhor Jesus, porque só assim a igreja cresce forte, uma igreja, aleluia, que no futuro estará como Elias, Pai, aleluia, fiel a Deus e vendo a sua glória e o seu poder manifestando na nossa vida. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.